Ok? Então vamos lá. A aula de hoje é uma passada, já apresentando uma perspectiva um pouco mais teórica do que aquela que a gente teve na semana passada. Porque na semana passada, nossa, como eu estou pálido, né? Que horror. Tem que pegar um sol de vez em quando, agora que eu estou vendo. Foi aquela vacina. Em vez de me deixar o jacaré, me deixou essa múmia. Hein? Que coisa esquisita. Virou lagartixa. Virei lagartixa. Tanto que eu não viro Bolsonaro, eu viro qualquer coisa. O fio está aqui puxando, o fio está me repuxando também. Eu hoje estou meio. Sim, é porque o povo ainda não chegou, ainda não entrou. Eu ouvi dizer que tem alguns problemas de acesso a conexões de internet que dependem de satélite. Então, algumas pessoas vão ter dificuldade para entrar. Quem vem do Mato Grosso, quem vem do Amazonas e do Acre vai estar com dificuldade. Mas como eu estou gravando, então depois eu coloco no ar e a gente pega do que ficou. Tá? Bom, o que a gente vai falar sobre hoje? Hoje a gente vai falar especificamente da construção dessa concepção de cognição que envolve outros aspectos que não apenas o aspecto intelectual. A gente viu na aula passada, concluímos a aula passada, levantando o fato de que o fracasso escolar ele é muito determinado a um determinado ponto de vista. Se, na verdade, eu olho para um outro tipo de esfera de desenvolvimento, o aluno, na verdade, apresenta um talento que a escola desperdiça. Né? E essas faixas, então, cada uma dessas faixas nos fazem repensar, então, até mesmo que nós podemos compreender como processos de ensino-aprendizagem, né? Porque, enfim, não é uma coisa que eu falei na última aula, mas acho que vale a pena complementar. Se eu desenvolvo no meu aluno apenas a sua capacidade intelectual, eu largo para a escola, de forma absolutamente incidental e assistemática, a formação social, moral e ética do aluno. Entendeu? Porque eu não me preocupo com isso, né? Eu formo apenas um robô que pensa. Eu não estou lá preocupado em saber se o desenvolvimento socioafetivo do aluno está associado ao meu projeto curricular, isso não entra na avaliação. Entendeu? Então, isso é complicado, porque nós sabemos que a formação do indivíduo na escola, hoje, sobretudo, né, justamente como a gente falou, a gente tem hoje a escola como locus da formação e da educação do sujeito, já que as famílias têm pouco tempo de contato com os alunos e o espaço externo se deteriorou. Se a própria escola não se arvorar dessa missão, quem formará os alunos enquanto pessoas? A imprensa, a internet e o Olavo, aquele Olavo lá o Olavo da Terra plana, enfim, qualquer um forma, né? Porque as pessoas não têm, elas ficam buscando um guru que as adote. Tá? Bom, então vamos lá hoje. Vamos começar, portanto, esse era o primeiro ponto da aula, né? Para a gente discutir. Esse conceito dessa escola que trata o homem exclusivamente do ponto de vista intelectual, não é nem uma eleição da escola, nem é uma escolha curricular do domínio da educação. Não. Na verdade, resgatando coisas das aulas anteriores, né, esse sujeito intelectual que só pensa e que pode ter qualquer tipo de comportamento que a escola não está nem aí, ele pode ser um crápula horroroso, ele pode, por exemplo, deixar o colega dele ficar reprovado, mas ele não dá um pouco de cola porque ele tem medo que o aluno tire mais nota do que ele, ou tire mais nota do que ele, e ele não pode jamais tirar uma nota menor do que o colega dele. Então, o colega dele que se dane. Esse sujeito que é estritamente intelectualizado, ele é uma construção social que a escola reproduz, que a escola ajuda a formar, mas definitivamente não é uma invenção da escola. Isso é importante para a gente caracterizar, para a gente também não dizer que a escola age por intuição própria. Não, a escola ela é serva da sociedade. Entendeu? Ela tem sido usada pela sociedade para formar esse tipo de sujeito. Ora, esse sujeito vai se construindo como? Desde o século XVI. Né? No momento em que você vai ter uma sociedade que vai tentar construir homens que pudessem arremedar Deus. Inicialmente de forma tímida, ou seja, um homem que arremedava Deus com um grande temor do pecado, desse arremedo, né, da ruptura com a igreja, mas a partir de meados do século XVII,
já, portanto, entrando na modernidade consolidada, esse homem vai paulatinamente perdendo os vínculos com Deus e construindo para a sua própria ideia de que ele é Deus. Então, esse sujeito estritamente intelectualizado, ele se compreende Deus. Ele baliza o mundo a partir da sua perspectiva e a construção teórico-conceitual que ele define, né, que ele desenvolve, para ele é a verdade de Deus. Lamentavelmente, entendeu? É assim que os nossos pares na universidade se conduzem, entendeu? Cada um tem a sua verdade, cada um professa a sua verdade e todas as demais verdades são falácias, são inconveniências, são, enfim, não existem. Então, esse sujeito social é o sujeito que se desenvolve preponderantemente na escola? Não, ele se desenvolve preponderantemente no seio de uma família que já cria o seu filho no absoluto individualismo, né? Ou seja, a formação da família burguesa não vê normalmente o outro, ela só vê o outro quando interessa que você, a partir da visão do outro, promova a si próprio, né? Essa é a perspectiva da classe média, e a partir desse sujeito em si mesmado é que você vai montar um cérebro que pensa. Porque esse cérebro que pensa acaba representando esse Deus que circula pela face da Terra. Tá? O problema é que esse cérebro e esse gênio que é esse pequeno Deus na face da Terra, ele não existe. Eis o grande problema. Eu acho que a primeira expressão do fracasso da construção desse gênio iluminista, né, essa figura estritamente racional que os iluministas inventaram, né? Ou seja, eu penso, logo eu existo, portanto eu só existo porque penso, o resto de mim não existe. A gente vai encontrar o resultado social disso no século XIX. Porque, diante do confronto de um mundo que objetivamente mostrava para ele todas as falácias do sujeito cartesiano, o que ele faz? Ele desenvolve para si próprio um mundo fundamentalmente romântico. O que é o homem romântico? Infelizmente, nem sempre é o homem que é um bom apaixonado, é um bom amante. Muito pelo contrário, os homens românticos, coitadinhos, passavam o tempo todo salivando, mas eles não podiam tocar na pobre da mulher, porque a mulher tinha que ser para eles uma coisa perfeita. Era o reino da masturbação aquilo, né? Não posso tocar na musa da minha lira, aquela deusa encantadora. E corria da mulher que era um horror. A segunda geração, a última geração dos românticos, vivia então pedindo para morrer. Entendeu? O sonho do homem romântico, e não era o homem romântico, na verdade isso era o homem da sociedade que havia derivado desse ultrarracionalismo iluminista, tinha com a morte, ou tinha na morte, a única expectativa de vida. Sim, porque se eu retiro o meu corpo e no lugar dele coloco apenas o meu cérebro e passo a viver no mundo das ideias, eu passo a viver diariamente um conflito inevitável. Porque para além das minhas ideias, o mundo não está sob meu controle. Ele não se restringe aos limites de perfeição e de idealidade que eu desenhei na minha cabeça. Portanto, ele está o tempo todo me desafiando a sair do cérebro e ir viver com ele. Entendeu? Não, meu amigo, você é maluco, vem para cá, as coisas não são assim não, entendeu? Você leva tudo muito a ponto de faca, não é assim, não, você não pode querer que as pessoas sejam do jeito que você é. Entendeu? Não é? Se viver nesse mundo utópico não funciona. Então, o que acontece? Diante desse horror de um mundo que tem a audácia de não se submeter ao meu desejo subjetivo de realidade, me resta morrer em busca de uma sociedade etérea e perfeita que existe no plano do etéreo. Né? Vamos para o céu, porque lá eu certamente vou encontrar a perfeição, vou encontrar Deus.
para nós hoje parece uma coisa absurda, né? Meu Deus, que homem maluco, fica lá, meu Deus, eu espero a morte, que maluquice. Ah, vá arrumar um tanque de roupa para lavar. Se tivesse que trabalhar o dia inteiro para comer, eu não ficava nessa masturbação impressionante. Mas vocês sabem, eu tive a honra de conviver muito proximamente com a última das românticas da face da terra, que era minha tia-avó Alice de França, uma poetisa, funcionária pública. Eu acho que eu comentei dela do sapato, foi com vocês nessa turma que eu comentei da minha tia que andava um sapato dessa altura, e que era... Então, essa era minha tia Alice de França, poetisa, muitos livros publicados, na juventude fazia saraus com os modernistas todos, era uma figura. Era amiguinha de Manuel Bandeira e sempre falava do poeta, tadinho, ele é tão querido, mas eu acho que ele vai morrer de tuberculose. E aquilo era uma honra. Nossa, morrer de tuberculose na cultura de Tia Alice era assim, maravilhoso. E ela própria se prostrou e falou assim, agora não quero mais, agora eu quero morrer. E esperou quase 15 anos, todo dia ela dizendo assim, amanhã eu vou morrer. Mas, tia, há 2 anos que a senhora fala isso. Mas eu vou morrer, meu filho. Aguarde, agora só espera o éter. E morreu mesmo, foi um dia que ela se foi. Mas depois de muito tempo, não foi por conta da sua romantice, ela morreu porque morreu mesmo, morreu de idade, coitadinha, foi isso. Entendeu? Feliz da vida, porque ela morreu de um problema pulmonar seríssimo, não era tuberculose, mas para ela era, porque morrer de tuberculose era. Então, veja bem, aquela figura, ela me representou muito bem esse estado de coisas do homem romântico. Né? Eu pensei assim, não, mas o problema é que Tia Alice nunca viveu no mundo. Ela viveu no mundo dela. Entendeu? Mesmo no tempo que ela trabalhava no ministério, lá que era secretária dos ministros, ela era secretária do mundo das maravilhas, era Alice nos Países das Maravilhas. E eu pensei, bom, Tia Alice morreu, e aí o romantismo definitivamente acabou no Brasil, não havia mais nenhum romântico no Brasil. E de fato não houve mais românticos no Brasil. Entretanto, a partir do final do século passado para o início deste século, a gente passou a encontrar uma situação absolutamente análoga. A gente não pode dizer que foi um revival do homem iluminista, mas foi um revival do cérebro no tanque. Só que o tanque agora é muito mais complexo, né? Não é aquele tanque de roupa cheio d'água, água salobra para poder ligar o cérebro agora vive no ciberespaço. Ora, o que vai acontecer? Grande parte dos adolescentes, sobretudo nas grandes cidades, percebeu que o mundo lá fora é muito violento. Então, para a felicidade dos seus pais, eles resolveram adolescer em casa, né? Porque os pais também agradecem, porque ficam menos enlouquecidos se os filhos não precisassem sair todo dia na rua para levar tiro, essas coisas e tudo. O problema é que nesta adolescência... Oi, Erlinda, eu estava esperando você. Mas não estava enrolando, não. Estava esperando, mas já tinha começado. Eu estou gravando, depois você pega. Então, o que vai acontecer? Esses adolescentes, eles desenvolvem a sua socialidade, porque isso é uma necessidade do ser humano, dentro do ciberespaço. Eles criam círculos sociais, eles criam espaços públicos, eles criam cidades digitais e eletrônicas e passam a viver ali dentro. Entendeu? Só que aquele espaço ali dentro é 100% controlável por quem está à frente da tela. Se alguém me incomoda, eu vou lá e cancelo. Sai, não quero mais falar com você, pronto, você não existe mais. E eu não gostei mais dessa minha cidade, tchau, adeus, vou para outra e crio outra. Então, reparem, o que está acontecendo com esses jovens é mais ou menos análogo com os homens românticos do século XIX. Só que os homens românticos construíam essas utopias maravilhosas nas suas poesias. Mas é a mesma coisa, é um mundo no qual eles projetam a sua própria identidade e no qual projetam a sua própria condição de ser vivo. E todo o espaço externo, toda a sociedade, o próximo, né, o indivíduo à sua frente, passam a ser uma ameaça constante. Uma ameaça porque são a prova cabal de que aquele mundo virtual em que ele se sente seguro
Não existe. É só, de fato, um cérebro no tanque. Então, na tomada da consciência disso, eles se jogam das janelas. Hoje em dia, se você tem um filho adolescente em casa e não tem rede nas janelas, trate de botar, porque eles estão se jogando mais da janela do que as criancinhas. As criancinhas hoje em dia não são burras, não se jogam da janela, não. Entendeu? Os pais jogam as criancinhas da janela. Agora está assim. Deus, Pai de misericórdia. Mas não é verdade, gente. Eu falo, você vê depois desse menino que mataram, não teve o caso daquela Isabela Nardoni, que o pai jogou da janela porque a criança estava fazendo bagunça. Então, hoje em dia, as criancinhas, mas os adolescentes se jogam ao rodo. Agora, mais próximo do século XXI, com a pandemia, começou a diminuir isso, mas chegou a um ponto de a gente ter 4 ou 5 suicídios por semana de adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo era mais. Chegou a ser quase 10 por semana. Havia mais de 1 por dia de adolescentes que se jogavam da janela, se suicidavam. Eram os famosos emos, aqueles indivíduos com aquela cara de morto-vivo, pintavam os olhos, botavam os cabelos na cabeça, assim, pareciam uns desenhos desses de mangá. Mas, reparem, a gente está revivendo uma situação social que se iniciara antes. E que, apesar de estar movido por circunstâncias significativamente diferentes, derivam do mesmo princípio, certo? O princípio de que alguma coisa no desenvolvimento dessas pessoas deixou de ser trabalhada. No século XIX, desenvolvia-se apenas o mundo das ideias e não se desenvolvia o mundo do real. Portanto, não aprendia a lidar com a diferença, não aprendia a lidar com a diversidade e, enfim, acabava me matando. Repare, eu fiz a mesma coisa no século XXI, certo? Só que ao invés de eu lidar com o mundo das ideias da minha própria imaginação, eu lidava com o mundo de umas ideias que, a partir da minha imaginação, tomavam uma forma que me iludia de verdade. Acho que um exemplo bem interessante para a gente ver como é que isso funciona é que, como é que funciona essa cabeça dos adolescentes, né? Há alguns anos atrás, passou um documentário numa dessas televisões a cabo sobre uma expedição que havia descoberto a realidade dos dragões de São Jorge. Ou seja, eles descobriram animais que eram fisiológicos, quer dizer, fósseis de animais que eram fisiologicamente compatíveis com as figuras dos dragões lendários medievais. E eu assisti aquilo, eu fiquei radiante. Meu Deus do céu, a ciência está provando que o mito de São Jorge pode ser verdade. Eu sou fã de São Jorge, né? Você está vendo que injustiça o povo dizendo que o dragão de São Jorge era uma invenção cretina, só mesmo na Lua que devia ter dragão de São Jorge. E eu acreditei naquilo. Mas não era. O documentário que mostrava dados concretos era tudo fake. Era pura ficção. E aí ficou evidente que na televisão, na mídia e na internet, o limite entre o que você vê representando a realidade e aquilo que você vê representando mera ficção deixou de existir. Entendeu? Você pode ver alguma coisa que é puramente feita no computador e você jura de pé junto que é verdadeiro. Para nós, aquilo funciona como uma traição. Poxa, mas que invenção, ficou me dizendo que era verdade, era só brincadeirinha. Mas na cabeça de uma criança, de um adolescente que está em processo de construção, o que eles derivam? Derivam a ideia de que eles podem, de fato, construir para si um mundo material e real a partir da ilusão digital. Igualzinho ao sujeito do século XIX. O instrumento é outro, mas a matéria é a mesma. Entendeu? E aí isso nos aponta para o fato de que, reparem, se eu associo a isto o fato de que essas crianças e esses adolescentes dependem preponderantemente hoje da escola para se desenvolverem integralmente, e como a escola só potencializa o mundo intelectual, eles se matam. Porque ninguém os formou como pessoas. Entendeu? Quer dizer, eles vão para a escola e acirram o desenvolvimento de um sujeito estritamente intelectual. E voltam para casa e aplicam essa intelectualidade racional na construção do seu mundo paralelo. Inclusive com afetos paralelos e digitais.
afetos que não existem, entendeu? Porque eles se projetam para coisas que não são recíprocas, entendeu? Eles não mantêm vínculos afetivos com pessoas, e só com avatares, com bonecos, com coisas que são invenções. Ora, o resultado é traumático. Portanto, uma concepção de desenvolvimento intelectual estritamente baseada nessa racionalidade ideativa no mundo das ideias é profundamente prejudicial ao desenvolvimento do indivíduo enquanto sujeito integral, sobretudo do ponto de vista do sujeito socioafetivo, certo? Pois bem, com esse sentido, então, a gente pode dizer que várias pessoas estudam movimentos de resiliência dos alunos que tentam sobreviver na escola à margem desta figura ultrarracionalista e intelectual da escola. Tá? Porque, veja bem, em alguns núcleos culturais, aqui no Brasil, muito poucos, mas em algumas esferas culturais no mundo, essa figura intelectual, nerd, digamos assim, ela tem um lugar, ela existe, entendeu? Então, por exemplo, os americanos, mango é coisa do tempo antigo, né? Eles debocham muito dos nerds, mas eles veneram aquele Deus que fez aquele foguetinho que sobe, entendeu? Para eles aquilo não é um foguetinho que sobe, aquilo é praticamente uma figura icônica religiosa que eles veneram o tempo todo. Então, o norte-americano, ele é um indivíduo que venera a ciência, porque não a ciência enquanto produção de conhecimento, né, mas essa ciência que faz coisas, né, porque aquilo é a própria extensão da identidade deles enquanto sujeito social e público, certo? Então, reparem, o nerd, quando ele é zoado na escola, quando ele é tratado como uma coisa esquisita, ainda assim ele é respeitado. Porque as pessoas lá no fundo sabem que um dia ele pode ser aquele que vai fazer o foguete. E aqui no Brasil, ele é só um nerd. Hein? Entendeu? O máximo que ele pode fazer é passar no concurso público e ganhar um bom dinheiro, só mais nada, entendeu? Mas ele não tem, na sociedade, nada que efetivamente o detenha enquanto sujeito memorável. Ao contrário. Não é? Na verdade, se você olhar para as figuras de destaque na cultura brasileira, e as figuras de destaque até mesmo na economia nacional, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que têm uma trajetória escolar brilhante. Entendeu? A maioria dos empresários brasileiros, assim como os norte-americanos, não tem muita formação escolar. Entendeu? Não, são pessoas que têm um sentido de... Um senso de oportunidade, vão lá, correm atrás, são muito inteligentes, muito organizados, mas não necessitaram ser nerds. Isso significa que ser nerd não é uma coisa que lhes prejudique enquanto alunos. Mas não ser nerd no Brasil não significa, objetivamente, não ser capaz de se tornar aluno. Por quê? Porque no Brasil, como você tem outras pistas sobre o que pode vir a ser necessário para nos constituirmos como sujeitos públicos, a escola é tolerante com certos movimentos de resiliência. Então, a escola é capaz de reconhecer que um aluno, apesar de não ser um nerd e não ser um intelectual muito inteligente, digamos assim, ele tem, abre aspas, jogo de cintura. Entendeu? Esse jogo de cintura é aquilo que no Brasil é muito privilegiado. E é interessante porque é esse jogo de cintura que faz com que, em certos setores econômicos, os brasileiros sejam muito cotejados, especialmente na área de TI. Entendeu? Esse jogo de cintura do brasileiro faz com que a gente seja excelente, tenha excelentes engenheiros da computação. Os nerds não são bons engenheiros da computação. Entendeu? Eles são bons engenheiros mesmo, mas engenheiros da computação não muito, porque o engenheiro da computação tem que ser absolutamente doido.
Entendeu? Uma doido mesmo, porque ele tem que ir inventando em cima do nada. Então, os brasileiros são muito cotejados com relação a isso. O que significa que, intuitivamente, os brasileiros eles desenvolvem certos mecanismos paralelos de sobrevivência nessa escola feita para nerds, que faz com que eles sejam capazes de desenvolver certas capacidades intelectuais que não são reconhecidas pela escola, mas são plenamente toleráveis. Normalmente são atividades compensatórias ou atividades sociais, ou seja, de relações interpessoais, enfim, faz aquele jogo de coisas, enfim. Então, o fato é que essas pessoas, elas apresentam uma genialidade que, apesar da escola tolerar, não desenvolve. Eu acho que a forma mais evidente da gente falar isso é a partir de duas vocações primárias do povo brasileiro. A arte, que a gente herdou da nossa própria herança dos indígenas, né? A gente tem uma veia artística que é incontestável, o brasileiro tem, mesmo nas coisas mais esquisitas, né? O brasileiro tem um toque específico muito próprio. E, sobretudo, com relação à musicalidade. Entendeu? As comunidades têm uma musicalidade muito, muito, muito singular. E além disso, além da arte, a questão propriamente dita do corpo. Não consegue se compreender por que os brasileiros não têm um desempenho tão satisfatório na Olimpíada. Vocês sabem por quê? Porque o corpo que vai para a Olimpíada não é o corpo, é o cérebro no laboratório. Os atletas de alto desempenho, como são chamados, eles não exploram o seu corpo, eles exploram um modelo de corpo que cabe no desporto ou no esporte que eles vão competir. Então, por exemplo, se eu desenvolvo o meu corpo para ser jogador de futebol, eu não consigo depois jogar vôlei. Porque o corpo que joga futebol não joga vôlei. Entendeu? Então, reparem, esse corpo, ele não é normal. Entendeu? Não é normal. Não é à toa que a carreira dos jogadores de futebol acaba cedo. Porque eles são usados como uma máquina a levar o corpo a situações que não são anatômicas. Entendeu? Mas, por outro lado, se você observar a população brasileira e o seu próprio corpo, reparem como é que existe uma coisa muito singular, né? O brasileiro usa do seu corpo sempre muito em seu favor. Não o corpo da escola, o corpo que a escola dispensa. Aquele corpo que a escola adestra, do ponto de vista do Rancière. E que é isso? Você bota a criança na escola e faz com que ela paulatinamente vá anulando o seu corpo, para caber sentadinha naquela carteira. Porque um corpo que age não é um corpo que pensa. Não é o corpo que pensa, o corpo do sujeito cartesiano é um corpo em repouso, que observa, que medita, mas não em movimento não pode. Tá? Então, reparem, esses corpos, esses sujeitos sociais, essas inteligências do jeitinho, elas não fazem parte do currículo escolar e da avaliação, onde se conclui que a gente pode compreender por que tantos gênios brasileiros foram desperdiçados pela escola. O que foi, Marina? Não entendi. As habilidades que eles estavam alcançando. Sim. Entendeu? Exatamente. Algumas das habilidades que a escola busca, elas conceituam o aluno e desconceituam outros. Entendeu? Que você não define as habilidades a partir daquilo que o aluno pode ter. Né? Você considera as habilidades a partir do que você quer que o aluno tenha em detrimento daquelas que ele já traz. Ora, isso tem sido muito prejudicial para nós. Por quê? Porque a gente, por mais que queira formar sujeitos brancos escolarizados, que é o sonho do nosso vice-presidente Hamilton Mourão, a gente
não consegue, enquanto intelectual, enquanto professor, enquanto porcaria nenhuma, a gente não consegue imiscuir esse sujeito dentro da sociedade. Entendeu? Então, a sociedade brasileira, o Brasil, ele é maior do que a escola. Então, você forma sujeitos escolares a partir de parâmetros do sujeito intelectual, você despreza dentro da escola todas as inteligências que esses alunos têm e a sociedade vai e absorve todos. Entendeu? O problema é que a informalidade é justamente o espaço em que essas inteligências aparecem. O Estado, propriamente dito, que determina as políticas e os princípios de funcionamento da sociedade, ele tenta arremedar o sujeito escolar cartesiano, que obviamente reproduz padrões europeus. E é justamente por isso que o Estado brasileiro tem características que, na grande maioria das vezes, o povo não reconhece. O único lugar que talvez possa refletir de fato o caráter do povo brasileiro são as assembleias legislativas, onde os deputados que são eleitos depois da democracia, né, acabaram representando essa mixórdia social que o Brasil é. Quando o povo, mas esses sujeitos são muito corruptos, ó, quem botou eles lá dentro sabe o que faz. Entendeu? Então é só ali. E aí a gente pensa, por que toda aquela corrupção existe? Porque, na verdade, na escola, a gente não levou esses sujeitos a usarem o talento que eles levam para a corrupção para utilizá-lo de maneira diferente. Entendeu? Você não passou a buscar na inteligência própria, nas inteligências próprias da sociedade brasileira, você não foi buscar os instrumentos e as habilidades que poderiam formar alguém que de fato repercutisse na sociedade. Ora, não é à toa, portanto, que nós temos um país invejavelmente escolarizado, embora a gente diga que há mesmo, né, há muita gente que não é alfabetizada no Brasil e há muita criança fora de escola, infelizmente, no Brasil ainda. Entretanto, se eu comparar os percentuais de analfabetismo do Brasil com percentuais de países como os Estados Unidos, a gente vai ficar perplexo, porque tem menos analfabeto no Brasil do que nos Estados Unidos. A diferença é que a gente os registra e os aponta. Para os americanos, se você não é alfabetizado, você não existe, porque o censo não os computa. Entendeu? Então você não existe. Os índices de reprovação nas escolas públicas, a de Nova York, por exemplo, fora do centro de Manhattan, né, onde ficam as elites, mas se você for sair para a periferia, os índices de reprovação na alfabetização são 2 vezes maiores que os nossos. Entendeu? E eles têm pouco instrumento para trabalhar com isso, né? Porque eles não sabem lidar com essa questão da diversidade como nós fazemos. Para eles a diversidade é o outro, e o outro que tem que virar igual a mim. Ponto, se não ficar igual a mim, não serve. Deixa eu pegar um café aqui, peraí. Essa mesa é grande, toda vez que eu vou lá, cansa. Bom, então o que eu estava dizendo com isso? Estava dizendo com isso que nós, quando a gente discute uma relação entre identidade, cidadania e escola, a primeira coisa que a gente tem que virar e pensar é falar assim, bom, então qual é o sujeito que a escola forma? Entendeu? Para que lado esse sujeito vai? Esse sujeito vai em busca da identidade nacional e, portanto, vai em busca de formar um aluno que se identifica com a identidade daquele que eu quero formar, ou, na realidade, essa escola vai em busca de uma identidade que é estrangeira, que é absolutamente ideativa e que nem mesmo entre os sujeitos das classes dominantes parece manter algum vínculo identitário. É esse sujeito que a gente forma, entendeu? A gente não negocia a escola, o sujeito escolar com a própria escola. A gente tenta negociar o desejo do outro tornar-se o sujeito escolar. Mas a gente não negocia desconstruir esse sujeito escolar. Por quê? Porque a gente antes não negocia redimir do obscurantismo a própria identidade do povo brasileiro. Tudo vai residir aí. A partir do momento que o povo brasileiro rejeite a sua própria cultura como cultura, a gente não pode ter uma educação que possa ser legítima. E a gente sabe que, lamentavelmente,
a gente tem duas perspectivas de reconhecimento da cultura no Brasil. A gente tem a cultura do povo, que ainda não é cultura popular, é a cultura do povo. A cultura do povo é legitimada no povo, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Entendeu? Então, quando o povo enche a cara de cachaça, aí aparece a cultura do povo. Que aí as pessoas relaxam, a SME do Rio acha. Depois eu vou contar uma, Marina, que eu vivi na SME, na primeira crise, depois eu conto. Essa me doeu. Então, o povo, ele identifica a sua própria cultura como aquilo que é prazeroso na experiência pública. É aquilo que ele faz por gosto. Pergunta para ele se isso é cultura. Não é, não. A cultura é a escola dos alunos lá da Terezinha, que perguntou onde é que eles queriam estudar. Eu quero estudar na Fundação Calouste Gulbenkian, porque aquilo é que é cultura. Por quê? Né? Por que um país que tem a riqueza que nós temos de fazer cultura, fazemos essa cultura e não reconhecemos? E olha que já mudou, hein? Porque há 40 anos atrás, quando eu estava na escola, no ensino médio, ensinava-se na escola, era parte do conteúdo, que se dizia que o Brasil era um país que não tinha cultura. Não tinha. Toda a cultura tinha que ser ensinada, porque a cultura era cultura erudita, e cultura erudita se produzia fora. É claro que hoje a gente já tem uma concepção diferente de que a cultura é do povo, a cultura é diversificada, né? Ela é diversidade, e que, portanto, não existe cultura melhor nem pior. Mas, infelizmente, a gente tem isso como um discurso que é pronto. A gente fala isso, não é? A gente reconhece isso. Mas não vamos ver mesmo, lá dentro tem um neurônio colonizado que não reconhece, que não aceita. Certo? Basta perguntar de novo, vocês quantas dissertações e quantas teses de doutorado vocês já leram em que o centro da discussão, ou seja, o conceito teórico básico discutido que baseia todo o trabalho foi desenvolvido no Brasil. Não tem. O intelectual brasileiro, ele reproduz um conceito que é estrangeiro. A gente aprende isso. Com base em que você está afirmando isso? E esse com base em que vai sempre acabar em alguém do lado de fora. Entendeu? Eu li o que meu professor colocou. E o seu professor é quem? Ele leu quem? Ele estudou com Piaget. Bom, então é o Piaget. Ele estudou lá fora. De quem falava isso era Darcy Ribeiro, e ele estava certíssimo, entendeu? Não existe povo mais colonizado do que o intelectual brasileiro, porque ele se contenta em ser o subalterno das vozes que determinam os padrões culturais de fora. Ora, não há padrão cultural externo que vá caber no Brasil nunca, entendeu? Porque nós somos uma sociedade absolutamente esquisita. Nós somos um povo esquisito. Graças a Deus, né? Porque não tem muito parâmetro para definir para a gente. Tá? E é interessante, se a gente observar a história mais recente do Brasil, os momentos em que o Brasil mais tentou crescer e conseguiu crescer autonomamente foram aqueles momentos em que ele tomou decisões autônomas. Ele rompeu relações resolveu fazer alguma coisa que prestasse. Todas as vezes, por exemplo, que o mundo entra numa crise muito grande e, portanto, não se torna mais modelo de padrão para cá, ou não tem mais grana para mandar para cá, e, portanto, a gente fica solto, né? Todas as vezes que isso acontece, o Brasil sobe. Isso aconteceu no período da Segunda Guerra, isso vai acontecer mais tarde, no período dos anos 70, com a crise do petróleo lá fora, em que o Brasil teve um projeto de desenvolvimento de carros próprios com álcool, de autonomia com relação à energia, e foi uma época de muito desenvolvimento do país, né, de muita tentativa do Brasil se desenvolver sozinho. Isso aconteceu aí há pouco tempo, no período do Lula, quando teve o estouro da Bolsa e da bolha lá, da administração dos Estados Unidos, e o mundo todo entrou em colapso, mais ou menos em meados da década passada, e o Brasil tomou uma decisão inédita que surpreendeu o mundo inteiro. Em vez de bancar banco falido, deixou que os bancos que fossem com dinheiro
os bancos que tivessem com muito dinheiro comprassem os bancos falidos, com algum investimento do governo, e o governo se fiou dinheiro na mão do povo. Entendeu? Não vou bancar banqueiro, não, vou dar dinheiro para o povo ter dinheiro para poder bancar e gastar e poder movimentar a economia. Foi exatamente o que aconteceu. Parece uma coisa óbvia, mas foi a vanguarda da vanguarda da vanguarda. Entendeu? Então, quando o Brasil se descobre capaz de pensar por contas próprias, ele descobre coisas que são inéditas. E os primeiros críticos são sempre os cérebros no tanque. Não houve críticos mais ferrenhos à política do presidente Lula do que os economistas brasileiros, que diziam que era um absurdo não seguir os padrões de Harvard, nem de Oxford, nem de não sei o que, de Berkeley, porque era lá que eles estudavam e era já que eles tinham que dizer, porque como você ousa dizer que o meu diploma, que custou uma fortuna, que papai pagou, entendeu? E que eu tirei na Universidade de Berkeley, não vai ser a inspiração desse governo medíocre feito para pobre. Então, funciona assim o tempo todo, entendeu? A Anvisa, ó, tá cheia o tempo todo. Então, isto para nós é um problema que é um abacaxi, entendeu? Porque a gente fica remando contra a maré. A gente vai de um lado e potencializa a identidade do aluno, diz que ele é um ouro absoluto, diz que esse menino vale, menino, você é inteligentíssimo. A primeira vez que ele botar o pé do lado de fora, você, cala a boca, seu neguinho fedorento. Quem você pensa que é? Pronto, acabou, se a autoestima dele foi a zero, ele não volta mais. Entendeu? A gente está o tempo todo remando contra a maré. E como a gente não tem um pingo de eloquência pública, né? As últimas pessoas que eles ouvem na educação são os professores, eles ouvem tudo, menos nós, porque a gente fala o que eles não querem, né? Então, a gente acaba sempre enxugando gelo. O que eles não contam é o fato de que a gente tem muitas toalhinhas de papel, né? E a gente passa a vida enxugando gelo e eles continuam dizendo que a gente está lá enxugando gelo de novo e dane-se mundo, no chão Raimundo, não quero nem saber. Até porque não fui eu que provoquei o degelo da geleira. Se ela gelar, vai continuar lá com o paninho, não quero nem saber. Tá? Bom, então vamos lá ver como é que, do ponto de vista teórico, essa nossa concepção atual, né, de cognição, que é capaz de abraçar a todos, né, e ser generosa ao ponto de ver inteligência em todos, entendeu? A ponto de você, por exemplo, falar assim, nossa, como esse menino é inteligente, e ele é um deficiente intelectual. Porque ele descobre exatamente uma coisa que ele é capaz de fazer com um talento enorme. E ele consegue. Entendeu? E faz na boa. E aí você fala para ele que ele é inteligente, que ele faz aquilo bom, aquilo parece que provoca um troço dentro dele, né? E ele vai melhorando. Então, na verdade, se eu olhar para a pessoa, ela vai ser inteligente. Uma observação, uma pausa para o recreio. Eu tinha uma secretária, no tempo que eu estava na reitoria, cujo nome eu não vou falar. Ela era a pessoa mais burra da face da terra. Quando eu fui trabalhar com ela, eu acreditava que a burrice não existia. Mas depois que eu fui trabalhar com ela, eu descobri que a burrice é um fato. Coitadinha, ela não era capaz de fazer nada. Eu trabalhava com o setor de convênios da universidade e a gente tinha que lidar com um arquivo que tinha mais de 5.000 convênios, que ficavam todos separadinhos, né? Um dia eu falei assim, olha, eu preciso que essas coisas estejam em ordem, porque senão, quando a gente precisar de um, não vai ter. Aquilo naquela época não estava tudo no computador, né? Olha, ela passou 2 meses tentando colocar em ordem uma das gavetas e não conseguia. Ela não conseguia passar da primeira para a segunda letra na ordem, entendeu? Eu falava assim, todos começam com A. Então, você separa a segunda letrinha a partir do B. Entendeu? A, B, tem. E ela não entendia, entendeu? Era de uma burrice ímpar. Mas eu não largava dela de jeito nenhum. Eu falava assim, olha, eu preciso de um carro desta universidade daqui a 2 minutos, porque eu vou ter que sair daqui e eu não vou no meu carro, porque eu não tenho estacionar. Preciso de um carro com motorista. Agora! Em 2 minutos,
ela infernizava a universidade toda, ela articulava todo mundo e o carro estava na porta. Então, reparem, ela podia ter uma burrice enorme para qualquer coisa que você precisasse, mas ela tinha uma inteligência interpessoal que era uma coisa impressionante, entendeu? Ela era assim, tinha um problema, você não podia pedir para ela fazer nenhuma reserva sua em hotel e avião nenhum, porque você pedia para ela fazer uma reserva numa cidade, ela buscava um hotel com o mesmo nome em outra cidade. Era uma coisa... Era uma coisa impressionante, mas tinha essa vantagem, entendeu? Assim, tipo, se precisasse de pintar, era uma beleza. Então, acabou o recreio, vamos voltar para cá. Então, como é que surgiu essa concepção de inteligência que veio se construindo a partir daí? Bom, para mim, ela apareceu numa demanda em sala de aula, porque eu não era assim não, viu? Eu era um sujeito cartesiano, piagetiano, ortodoxo, na verdade eu era chomskiano, aquela bem, entendeu? Um dia eu estava dando aula para uma turma de graduação, há milhões de anos atrás, e eu não sei exatamente o que eu falava, eu cheguei irritado, porque primeiro eu tinha dado uma linda aula de formação de leitores, dizendo que a gente tinha que respeitar aqueles clichês, né? As leituras dos alunos. E no final, não sei que cargas d'água, eu estava irritado dizendo que quando eu acabava de fazer a limpeza, a empregada que estava na minha casa deixava tudo em pandarecos, tudo desarrumado, tudo assim, tudo de cabeça para baixo, mas falei aquilo de maneira jocosa. Aí uma pessoa lá no fundo da sala, que era inteligentíssima, falou e perguntou assim: professor, o senhor, por acaso, já se perguntou se para ela aquela era a posição certa? Porque ela não é obrigada a saber qual é a posição que tem que ficar. Se ela nunca viu aquilo, como é que ela pode adivinhar qual é a posição que vai ficar? Aí a ficha caiu. Mas, meu Deus, não é que é verdade? Primeiro, eu levei a bolacha na cara de uma fineza ímpar, né? E segundo, porque era verdade. Ela não estava botando de cabeça para baixo. Ela botava na perspectiva que ela achava mais viável. Mas acontece que, na minha cabeça, a relação proporcional do objeto, ou seja, a disposição do objeto no espaço, dele para o outro espaço, que é absolutamente aleatória e cultural, para mim ela era lógica, porque eu só a via num único ponto de vista. Então, foi a partir desta fala que eu descobri que as minhas concepções sobre intelectualidade e mente estavam redondamente equivocadas e que eu tinha que tomar vergonha na cara e estudar. Então, fui primeiro, como eu era um linguista, né, eu fui primeiro visitar o Piaget para saber se ia me resolver. E aí fui lá, já tinha estudado Piaget muito, né? Eu tinha feito formação em professores, formação em professores a gente estuda muito Piaget no normal, né? Ainda mais no tempo que eu fiz, não vou dizer quando, mas estudava-se muito Piaget naquela época, e para mim aquilo era absolutamente natural, entendeu? Não. Aí a mesma coisa, né? Da bolacha na minha cara, eu me perguntei assim, mas escuta, que pessoa será essa que o Piaget estudou? Será que para a pessoa que o Piaget estudou, as coisas que eu uso em determinada forma são tratadas como universais? Sim, porque o Piaget me diz claramente que o processo de desenvolvimento é um processo experiencial, né? E para ele, aquilo é absolutamente universal. As criancinhas todas experimentam o mundo nas mesmas circunstâncias, com as mesmas coisas e desenvolvem as mesmas cabecinhas. Eu vim a descobrir mais tarde que essas criancinhas eram os filhos dele. Naquela época não tinha comitê de ética, então os pesquisadores podiam usar seus próprios filhos como cobaias. Então ele torturava as crianças. Não, você hoje não vai comer. O exercício hoje é olhar para este pratinho de comida e encontrar apenas as proteínas. Olhem e procurem as proteínas. Vocês já acharam as proteínas? Não, papai. Então, enquanto não achar, não sai da cadeira, seus criancinhas burras. Aí as crianças, naturalmente,
temendo a inanição, encontravam rapidamente as proteínas. Se não encontrassem, mentiam, dizendo que era proteína. Mas, enfim, quem era o Piaget? Né? Qual era a motivação da teoria do Piaget? Porque a gente costuma ler o Piaget, assim como a gente costuma ler qualquer outra teoria, com foco na teoria. Espera aí um instantinho, Linda, depois eu te dou a palavra. Com foco na teoria. Entendeu? Então, eu estou olhando lá a epistemologia genética da epistemologia genética. Está lá bonitinho, certo? E a gente, nossa, que coisa interessante, não é que é verdade mesmo? A pessoa se depara diante de uma situação, não é capaz de compreender aquilo e fica, meu Deus, como eu posso fazer para compreender? E aí a pessoa começa a experimentar por ensaio e erro até acertar. Passa dias e dias sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, sem tomar banho, porque está lá naquela fissura de descobrir a solução para o problema. Entendeu? Aí, nesse dia, depois que eu já estava com o ovo virado, eu perguntei, e se eu não tiver com vontade? E se por acaso nossa, muito difícil, tchau, até logo, não quero fazer isso não. Pronto. Essa atitude não existe na epistemologia genética. Entendeu? Não existe para Piaget um indivíduo que deliberadamente, diante de uma situação que provoque uma desacomodação do seu aparelho neural, não se mobilize para desenvolver o conhecimento que vai virar um esquema. Para ele, isso é uma compulsão. Ora, isso não é normal, gente. A gente passa o tempo todo por coisas que não interessam. Mas é muito chato, não quero fazer isso, vou fazer outra coisa. Pronto, acabou-se. Entendeu? Então, por que o sujeito da pesquisa, que é o objeto da pesquisa do Piaget, não faz isso? Porque ele não tem carne e ele não tem osso. Na inspiração do Piaget, lá na inspiração dele, mesmo os filhos deles eram sujeitos cartesianos. Na verdade, a motivação do Piaget, se era consciente ou não, eu não sei, era restabelecer o status quo do sujeito cartesiano numa sociedade que, como nós vimos no século XIX, havia se desentendido seriamente com o sujeito cartesiano em função de tudo que a gente viu. Entendeu? Sim, porque no mundo absolutamente pragmático não existe sujeito cartesiano, existem pessoas concretas que fazem coisas, entendeu? Então, contra essa negativa de uma ciência absolutamente racional, que trabalha com a intelectualidade, ele tentou, portanto, resgatar o status quo da ciência. Por trás da epistemologia genética tem um projeto de resgate do sujeito cartesiano e, portanto, da ciência clássica. Não foi à toa que ele foi abraçado, acolhido, beijado, praticamente estuprado pelas psicólogas do século XX em diante. Entendeu por quê? Não porque ele tem uma teoria maravilhosa, é mesmo, uma teoria muito boa, mas tantas outras foram criadas e não tiveram a mesma repercussão. Por quê? Porque não tinham um projeto social que a ele estivesse vinculado. Então, repare, eu tenho um discurso teórico dentro do Piaget que, de uma maneira, com um discurso muito forte e com argumentos muito fortes, cria a ideia de que existe um aparelho fisiológico que desenvolve e desencadeia o pensamento. Certo? Ora, qual é a primeira tendência da comunidade acadêmico-científica? É disseminar essa teoria e essas pesquisas pelo mundo todo. Porque se aquilo é um instrumento, é um aparelho que deriva da própria condição humana, então todos os seres humanos do planeta passariam a ter as mesmas circunstâncias. Mas aí é que vem a perversidade da história. Porque eu não estou falando só de cientistas. Eu estou falando dos sujeitos sociais que herdaram a idade moderna. Entendeu? Então, essas pessoas pegaram aquele instrumento do Piaget e saíram pelo mundo aplicando, consciente ou inconscientemente, certo? Com uma experiência que não era universal.
Porque uma coisa é eu ter o aparelho universal de inteligência, alguma coisa que a biologia me dá. Uma outra coisa é expor esse instrumento à experiência. E nem todo mundo experiencia o mundo da mesma forma. A melhor forma da gente ver isso é lembrar da nossa formação no normal. Todo mundo que fez educação, em algum momento da sua existência, foi apresentado aos famosos blocos lógicos. Né? Aquele triângulo quadrado é um triângulo quadrado e um círculo com 3 cores diferentes e um pequeno e um grande. Alguns têm até grossos e finos. Tá? Aquilo fica bonito. E aí, na cabeça do Piaget, os blocos lógicos estavam lá para desenvolver a noção de tamanho, a discriminação de cor, a formação de grupos lógicos, tudo do ponto de vista lógico-matemático. Aí você coloca os blocos lógicos na mão das criancinhas e o que elas fazem? Quando você dá as costas, ou elas jogam tudo para o alto, ou elas começam a montar coisas com os blocos lógicos. Elas começam a montar a casinha, botam o triângulo, botam para cá, entendeu? Por quê? Qual é a primeira intuição que a criança tem? Se ela pega uma coisa que não lhe significa absolutamente nada, porque aquela porcaria não significa nada, é atribuir aquilo um valor. E ela se apropria daquilo, monta um pedacinho lá, ótimo. Na hora que você vai brincar com o bloco lógico feito Piaget, que não tem significado nenhum, perde a graça toda, porque, tá aqui... Pronto, entendeu? O máximo que ela pode fazer não quer abaixar, arranhar a coleguinha da frente com o triângulo, que é o ódio muito grande. Agora, se você largar os triângulos na mão delas, elas vão inventar 1000 brinquedos, entendeu? Continua sendo experiência, mas uma experiência com significado cultural, com significado afetivo. Esse significado cultural e o significado afetivo não existe na teoria do Piaget. Entendeu? Não, mas o Piaget fala da motivação. Não, ele fala da motivação para levar você a ter um comportamento cartesiano. O que você vai fazer para sensibilizar o seu aluno a ter o desejo de fazer aquela experiência lógico-formal? Isso é a motivação do Piaget. Não é fazer com que aquela experiência resulte de uma reação espontânea, do desejo espontâneo de alguém praticá-la. Entendeu a diferença? Como é que é? Ótimo. Esse sujeito cognoscente do Piaget é o sujeito que cabia na escola com perfeição. O problema é que ele só cabe com perfeição nas ciências exatas. Naquelas ciências que, obviamente, têm a cara do sujeito cartesiano. Ou seja, nas aulas das ciências, na física, na química, etc., na própria biologia, e na matemática, para o desenvolvimento da racionalidade. O problema é que as ciências sociais e as ciências humanas absorveram a mesma ideia, tentando fazer com que fosse lógico ensinar conteúdo programático que é meramente cultural. Aí o bicho pegou. Porque o professor organizava uma experiência de aprendizagem que, na cabeça dele, ia resultar, por exemplo, no conhecimento das classes de palavras do português. Veja bem, ele não está interessado em derivar o conceito de que as palavras são coisas que têm características diferentes e que podem ser agrupadas de maneiras diferentes e, portanto, eu posso chamar esses grupos de classes. Então, repare, isso não são classes de palavras, isso é o conceito de classe. Tudo bem, se for isso, vai dar certo, eu vou brincar disso, mas não é isso que as pessoas querem. Eu quero que, no final, a criança classifique o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Essas classes de palavras, você não deriva com experiência. Você tem que aprender, a gramática tem que ensinar. O que vai acontecer? Algumas crianças, uma vez submetidas à experiência que os professores de português fazem, acabam descobrindo o conceito de substantivo, de adjetivo, de advérbio, e o usam segundo os princípios da gramática. Portanto, parabéns para você, você é um aluno muito bom, está aprovado. A maioria não deriva. Aí o que o professor fala? Que a experiência não é adequada
ao conteúdo que ele está ensinando, ou que a experiência não foi bem planejada, não, ele vai dizer que a criança tem um distúrbio de aprendizagem. Se isto já se dá de forma aguda, é engraçado, se eu botar o dedo perto da câmera, ela fica maluquinha, já reparou? Ela tenta acertar o foco no meu dedo, coitadinha. Ah, coitadinha. Essa câmera estudou como pobrezinha. O problema é que, se isso já é uma coisa de forma aguda, com as classes de palavras, vocês já imaginaram o problema que esta criança não há de ter se você der o mesmo tipo de experiência para descobrir a escrita? Esse é o grande problema que as teorias de Piaget vieram a provocar na alfabetização ao longo de praticamente todo o século XX. Porque todos os métodos de alfabetização, fossem eles indutivos ou dedutivos, sofreram algum tipo de influência dessa ideia experiencialista do Piaget e dos demais psicólogos experimentais e clínicos dos laboratórios de inteligência. Ora, o problema é que, nesse caso, se eu der para uma criança um processo de descoberta de uma escrita a partir de uma experiência cartesianamente orientada, quem é que vai se alfabetizar? A criança de classe média, cuja cultura já é cartesiana. Como a grande maioria das crianças das escolas públicas não é oriunda de classe média, eles tentam experimentar ou brincar com a escrita, colocando-a dentro da sua própria cultura e da sua própria identidade, só dão com os burros na água. E aí, quanto mais a escola diz que ela não acerta, mais ela vai se distanciando daquilo até chegar à brilhante conclusão de que aquilo não pertence a ela. Não consigo aprender isso. Pronto, tá bom, não estou fora, entendeu? E aí você cria um analfabeto crônico. O grande problema das teorias piagetianas e desses sujeitos cartesianos é que, na impossibilidade deles dialogarem com outros sujeitos culturais e com outras identidades, eles provocaram horrores na escola, no Brasil e em todas as culturas periféricas do mundo, entendeu? Eles só conseguiram realmente alimentar os consultórios médicos desses falsos neuropsiquiatras e neurofisiatras, sei lá, esse negócio que tem por aí, tentando curar as criancinhas da sua condição de sujeitos sociais diferentes do Piaget, certo? Então, a gente teria que verificar, então, qual é o outro tipo de sujeito não cartesiano. Tá? A gente tem, de um lado, o sujeito cartesiano. Esse sujeito cartesiano, entretanto, vejam a perversidade, ele é a base de todo o pensamento filosófico, científico, acadêmico, escolar, ou seja, todo o pensamento moderno é baseado na figura do sujeito cartesiano. Você vê como é difícil fazer uma teoria que possa romper com ele. Vamos nos colocar agora na pele do Vygotsky. Bom, Vygotsky já teve uma vantagem com relação a outros, porque a Rússia ela entrou muito tardiamente na ordem universitária moderna, contemporânea, tá? Mesmo no século XX, no iníciozinho do século XX, as universidades russas não tinham separado as humanidades como as outras já tinham separado em psicologia, em sociologia, não. Eles ainda faziam uma formação muito ampla. Então, essa formação ampla, que tinha a filosofia como núcleo, mas não especificamente, é ela que deriva o Lev Vygotsky. Vygotsky. Pronto, tá? Então, vamos pensar. Olha o abacaxi formado. Tá? A gente tem uma Rússia em processo revolucionário, tá? Que tem atrás de si a memória recente da Revolução Francesa. Tá? E da Revolução Francesa, a memória pior é o fato de que, logo depois da Revolução, a ausência do Estado simplesmente retirou o povo do poder. Sim, porque houve uma Revolução Francesa. Mas o povo não foi ao poder. Quem foi para o poder foram os iluminados e depois os militares. Porque o povo mesmo continuou comendo pão podre, porque nem brioche tinha. Tá? Então, como fazer uma nova revolução e não incorrer no mesmo problema da Revolução Francesa?
E aí o problema é muito complicado, porque a gente está numa época que não há outro sujeito a se colocar diante do sujeito cartesiano, só existia ele, certo? E diante do sujeito cartesiano, o camponês russo, o sujeito da periferia cultural russa, que é o campesino mesmo, ele era incomparável. Entendeu? Aquele indivíduo simplesmente não podia ser comparado, porque na cultura cartesiana ele sequer humano era. Entendeu? Ele era um sujeito fadado à irracionalidade, beirando o animalesco. Ora, se eu fizer uma revolução e de uma hora para outra colocar diante dessas pessoas a possibilidade de assumirem o poder público, nem elas vão querer. Elas não vão se convencer como tal. Então, o que se coloca na visão dos sujeitos revolucionários ao final do século XIX e ao início do século XX é que concepção de sujeito não cartesiano nós podemos adotar para incorporar essas pessoas. E aí a inspiração do Vygotsky, que foi brilhante, não viria a partir da psicologia, viria a partir da sua formação primária. O Vygotsky não era propriamente um psicólogo, ele era um filósofo com especialização na área de estética. A base da formação dele era essa. Tá? E a gente sabe que, entre o final do século XIX e o início do século XX, sobretudo na Europa, os grandes aliados dos processos revolucionários eram os artistas, aqueles que, meio que desalojados pelas tecnologias, conseguiram, então, abraçar os não mecenas, né, e foram ao encontro do povo. Então, sobre os dadaístas e os surrealistas, eles jogavam na cara da classe média o tempo todo, vocês são um lixo, entendeu? A gente está aqui mesmo para mostrar como é que essa suposta racionalidade de vocês é uma falácia. Me diz o que é isso aqui, me conta o que é isso aqui. E o povo olhava, você não é porra nenhuma, viu como você não é capaz de derivar o conceito? Porque eu posso criar alguma coisa que não faz sentido algum. Tá? E isso vai enlouquecer a tua cabeça, porque essa cabeça burguesa que você tem só consegue conceber coisas que fazem sentido. Então, aquela arte aparentemente absurda, ela era revolucionária, entendeu? Porque ela mostrava que era possível ter um mundo absurdo na cara do cartesiano. Pois bem, o grande problema é que não havia instrumento dentro da área acadêmica que legitimasse coisas como o surrealismo, até mesmo o expressionismo mais radical, como arte. Entendeu? Porque dentro da modernidade, a arte era a verossimilhança. Você aprendeu que a arte ela foi absorvida pela própria matemática, para não dizer que foi ela que absorveu a matemática. Quanto mais perfeitas fossem as formas, quanto mais verossímeis fosse a arte, maior o seu valor de mercado e maior o seu valor artístico e estético. Quanto mais absurdo, quanto mais esquisito, quanto mais prosaico, menos arte é. Isso é uma porcaria, é uma coisa de maluco. Aí é que o Vygotsky vai entrar. Os primeiros escritos do Vygotsky vão justamente evocar a seguinte questão. Ele fez a mesma pergunta, entendeu? Diante de uma obra absolutamente surrealista. E ele perguntava, o que é isso? Faz de conta que isso aqui não é minha mão, faz de conta que isso aqui é uma obra surrealista. O que é isso? E todos perguntavam, sei lá, você diga, o que você propõe que seja? E aí todo mundo ia falar, pode ser isso, pode ser, pois bem, isso aqui é tudo isso que vocês querem, porque isso aqui não é nada. Só passa a ser quando vocês querem. Quando vocês atribuem um valor a isso, aí ele passa a existir. Enquanto vocês não atribuírem valor algum, ele não é nada. Eis o valor da arte moderna. A arte moderna, ela, na verdade, ela é desconcertante, porque ela, em vez de evocar, ela, em vez de emitir sentidos, ela evoca. Ela exige que o indivíduo se coloque e se apresente como produtor do sentido. É exatamente o inverso do sujeito cartesiano. Porque o sujeito cartesiano é aquele que se prostra contemplativamente e espera que o mundo exponha os seus propriedades essenciais. Portanto, a verdade está no mundo. Não é? Cabe a nós identificar as propriedades que o mundo detém.
na teoria do Vygotsky, ele diz assim, não olhe o mundo como ele é, olhe o mundo como você deseja que ele seja. Entendeu? Porque o mundo só é o que se torna cultura. E é exatamente esse o cerne de toda a figura do sujeito cartesiano, do sujeito cognitivo do Vygotsky. É um sujeito que tem a autonomia de produção de conhecimentos. Tá? E para Piaget, o conhecimento ele é definido como um esquema, né? como se fosse uma elaboração mental que resulta numa solução de problema. Para o Vygotsky, conhecimento é descobrir os sentidos dos mundos seus e o sentido que os seus pares de mundo atribuem aos mesmos objetos seus. Portanto, se no mundo do sujeito cartesiano a verdade ela é monossêmica, ou seja, ela só tem uma verdade, no mundo do Vygotsky, toda verdade é polissêmica, porque ela vai ser verdadeira para cada uma das pessoas que a definirem como um conceito. E, portanto, você se torna um sujeito culto e ilustrado à medida que você for capaz de conhecer todos os conceitos, ou a maioria dos conceitos, que os sujeitos são capazes de atribuir ao mesmo objeto. Então, teoricamente, isso é infinito, né? Você está sempre aprendendo coisas novas. Então, reparem que por trás de conceitos como educação continuada, como avaliação continuada, essa ideia de uma progressão, isso tudo está baseado na figura do sujeito cognitivo do Vygotsky, não do sujeito cognitivo do Piaget. Uma educação vygotskiana, em princípio, ela não pode se dar com base naquela ideia de desenvolvimento que a gente viu na última aula, um desenvolvimento fechado, que eu determino onde vai chegar. Não, ela é considerada aberta. Ela está sempre o tempo todo em processo de construção. Tá? O problema é que existe um hiato muito grande entre esse homem que tem a liberdade de construir a verdade sem qualquer tipo de preconceito e o espaço público. Entendeu? Porque, embora as condições de desenvolvimento intelectual do Vygotsky sejam extremamente democráticas, né? Imagine como é que isso se daria dentro de um Estado totalitário, que era o Estado revolucionário russo já no tempo de Stalin. Entendeu? Então, a voz de Vygotsky ela foi abafada porque, obviamente, não é possível, né, você manter um Estado funcionando quando cada um acha que o mundo é balizado a partir do seu próprio ponto de vista. E aí não mandaram ele para a Sibéria ensinar as criancinhas da Sibéria. Exatamente. Só que ele tinha que ficar trancado dentro de uma sala sem ar, sem aquecimento, e ele ensinava para as crianças pela janela. Para poder morrer de tuberculose lá. Coitado do Vygotsky, morreu de tuberculose. Minha tia deve ter adorado, né? Porque ele morreu. Ele morreu de tuberculose. Menos um para matar pessoalmente, né? Gente, ele morreu de tuberculose. Que inveja, que maravilha. Bom, então a gente já tem aí. Bom, o fato é que quando a gente fala de educação, identidade e cidadania, a gente tem o Vygotsky como sendo a cocadinha. Né? Porque a melhor forma de construir a identidade e a cidadania é justamente você reconhecer que o outro é um sujeito portador no sentido literal. Ele é portador de um universo de conceitos que são totalmente legítimos no mundo deles, e que está aberto a receber e vir a portar os meus conceitos à medida que eu os compartilhe com eles. Portanto, ensinar é uma forma de compartilhar conceitos. O problema é que a figura do sujeito cartesiano e as determinações do mundo acadêmico, nossa, eu tenho 15 minutos, e as determinações do mundo acadêmico acabaram falando mais alto. E mesmo na teoria do Piaget, ele vai dizer que existem certas faculdades intelectuais que não se desenvolvem sem o conhecimento escolar. Entendeu? Então, ele não vai dizer, por exemplo, que existem certos instrumentos de cultura que se desenvolvem a partir da experiência escolar. Está dizendo que existem certas faculdades superiores
que somente se desenvolvem a partir da experiência escolar. E aí mata a teoria dele. Porque se você vai falar de habilidades superiores, necessariamente você está dizendo que a cultura popular não é capaz de desenvolver as habilidades mais sofisticadas. E que a escola continua tendo o mesmo lugar de sempre. Ele é capaz de redimir o povo, mas ele não mexe com a escola. É uma coisa impressionante, entendeu? Ele tinha a faca e o queijo na mão de propor uma escola absolutamente enlouquecida e revolucionária. No entanto, ele reproduz a mesma coisa, dizendo que o papel do Estado é desenvolver e provocar a aproximação daquelas crianças à escola, para que eles pudessem se tornar os sujeitos cartesianos que no passado os oprimiram. Entendeu? E aí todo mundo diz, mas na Rússia todo mundo ia para a escola. Ia, todo mundo ia para a escola. Entendeu? Porque se você gerar condições favoráveis para o povo ir para a escola, o povo vai. Agora, se o povo vai se tornar um sujeito letrado, aí já é outra coisa. Entendeu? Porque o Brasil todo vai para a escola. Agora, se a gente aceita se tornar letrado, é outra coisa. Tá? Então, o fato é que a alfabetização dentro da Rússia revolucionária foi um sucesso. Todo russo se alfabetizou. Talvez porque na negociação da escrita você tinha, já antecipando, né, o próprio Paulo Freire, você já tinha um discurso escrito que ousava trazer a voz do povo. Aí sim. Entendeu? Você tinha uma escola com práticas tradicionais, mas que, na realidade, gerava uma perspectiva de letramento e de alfabetização voltada para as culturas locais. Aí eu acho que isso funcionou, acho que isso foi uma contribuição bastante relevante. Mas no desenvolvimento escolar como um todo, muito pouca coisa mudou. Entendeu? A escola da Rússia comunista e da escola, por exemplo, de Cuba, pouca diferença tem para a escola brasileira, porque ela continua tendo as mesmas seriações, os mesmos instrumentos de avaliação, as mesmas coisas, certo? Não tem muita diferença, não. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu tenho que dar ela para o CEDERJ, e vai ficar faltando... Não. Sim. Vai ficar faltando a segunda parte, que quando a gente pegar isso tudo e verificar em que medida essas teorias próprias da cognição humana, elas acabam concorrendo positivamente para teorias do desenvolvimento social, especialmente com teorias do Berger e Luckmann e algumas considerações do Omiki Baba. O nome dele é esse mesmo, Omiki Baba. É Baba e Omiki. Adoro esse nome. Então, o Omiki Baba, não sei se ele baba, se ele não baba, mas enfim, eu sei que a gente vai trabalhar com esses dois, juntando a perspectiva do desenvolvimento cognitivo, para a gente ir trazendo paulatinamente a discussão da escola para dentro das teorias da sociologia. Tá? Aí, na próxima aula, aí eu entro um pouquinho, depois vem a Erlinda. Eu vou falar só um pouquinho muito rápido, para a gente não tirar o horário da Erlinda, e aí depois entra o Borges, e aí eu vou falando menos para eles irem falando mais, tá bom? Quinta-feira que vem, professor, eu vou dar aula então depois de você. Aí quanto tempo você vai deixar para ele? Não, eu vou ter uma participação especial de no máximo 15 minutos. Tá bom. Vou preparar algo bem sucinto, então, porque nossa aula... Não precisa preparar sucinto, não, porque na semana que vem a gente não precisa nem parar às 9 horas, a gente pode parar depois, não tem problema, tá? E eu não quero tomar muito tempo da tua aula, não. Vou falar pouco, porque eu vou deixar no site. Tem que fechar essa sala às 9 por causa do teu compromisso? Não, porque eu não transmito pelo Zoom, eu transmito pelo YouTube ao vivo. Tá. Mas você é muito chique, né? Olha, adorei aquela tua palestra, tá? Amei. Na terça-feira eu dei uma palestra para o pessoal da UEPB. Eu adoro o povo de Campina Grande. Toda vez que eu falo para eles, eu fico emocionado, porque meu sonho é morar em Campina Grande. Você tem 300 mil alunos lá dizendo, esse meu professor, Eu dei aula na pós lá, eu sou professor visitante lá. Se eu pudesse, eu mudar para Campina Grande. Eu me sinto muito campinense. Eu diria que é porque tem praia, mas você tem praia aí também, né? Sou de Campina Grande. Campina Grande é de lá, né? Sua família é de lá, né? Sou de lá,
É. Gente, um prazer enorme. Deixa eu sair agora, que eu tenho que pegar agora 9 horas para o outro lado. Tem que trocar. Obrigada, cara. gratidão, Gente, professor. boa noite. Tchau, Sena. Beijo. Se cuida. Até mais. Tchau, Pelé.